Boa noite a todos. Iremos fazer uma leitura do livro Convites de Sheila, pelo Espírito Sheila. Com Deus. Em todo o universo, graça a bondade divina que jamais abandona seus filhos. Se o homem cultiva a ignorância, Deus reflete a sabedoria. Se o homem debate-se nas próprias sombras, Deus projeta a luz. Se o homem vitaliza o ódio, Deus oferece amor. Se o homem estabelece conflitos, Deus convida à paz. Em todos os lances da vida, coloca-te sob o amparo divino, cultivando a prece e agindo no bem. É possível que, em meio à marcha evolutiva, enfrentes obstáculos e dificuldades. Com Deus, porém, alcançarás o porto de paz, concretizando a tua vitória espiritual. Carga desnecessária. Reclamas dos problemas que te pesam nos ombros. Para um pouco, porém, e meditas no quanto disso tudo constituirá numa carga desnecessária, agravando as tuas dores. Ressentimento, irritabilidade, ciúmes, inveja e agressividade quase sempre resultam em bagagem mórbida, gerando enfermidades na alma. Aquele que caminha olhando apenas para o chão, quase sempre não enxergará mais do que pedra e lama. Aprende, portanto, a erguer teu olhar para o alto e ajustares o foco de tua visão interior aos níveis da compreensão e da tolerância, a fim de que teus passos se tornem menos dolorosos e tua jornada mais leve. Uma boa palestra a todos, que assim seja. Uma boa noite a todos, queridos amigos, queridos irmãos. Mais uma vez temos a grata alegria de nos encontrarmos de novo. Aos que estão vindo aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Recebam todos o nosso abraço fraterno. De nós encarnados e dos nossos irmãos do mundo espiritual que aqui já se fazem presentes desde antes da nossa chegada, preparando este ambiente para nos receberem nesta oportunidade. Que possamos, então, juntos, nos envolvermos em torno da prece, que dará abertura ao trabalho
a exposição doutrinária desta noite. Silenciemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nos harmonizando com as energias que já se fazem presente neste ambiente, neste templo de orações. Possamos nós elevarmos os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, de amor e de bondade, para agradecer esta abençoada oportunidade concedida a nós de aqui nos fazermos presentes. Pela presença amiga dos bons espíritos, a nos envolverem nessas vibrações de paz. Que todos nós possamos nos sentir confortados e acolhidos. Permita, Senhor, que em mais este momento, breve que aqui estaremos, possamos receber em nossos corações aquilo que viemos buscar, que possamos ser atendidos em nossas necessidades, para nos sentirmos mais fortalecidos, mais resignados, mais confiantes, para darmos continuidade aos compromissos assumidos para esta reencarnação. Abençoe a cada um de nós, Jesus, querido amigo, aos propósitos que nos trouxeram até aqui esta noite, para que sejamos iluminados com a Tua presença junto a nós. É com profunda gratidão que nós pedimos a permissão à espiritualidade para iniciarmos este banquete espiritual na noite de hoje, dizendo que assim seja, graças a Deus. E conosco hoje nós temos a honra, a alegria de receber Karine Estevão, ali do Centro Espírita André Luiz, aqui de Tubarão. Karine, seja muito bem-vinda, muito obrigada pelo aceite do nosso convite em você estar aqui esta noite. Que os bons espíritos a inspirem, que a sua mensagem venha de encontro aos nossos anseios. Que assim seja. Muito boa noite a todos. A satisfação é toda minha. Pela primeira vez que eu entro nessa casa espírita, não conhecia, ouvia muito falar da paz, da energia que tem nesse ambiente, assim como as outras casas espíritas. Mas esse amor fraternal que tu se refere, quando eu cheguei na porta eu já senti. No abraço, no olhar de cada trabalhador e o amor manifestado dentro desse abraço, que é o mais importante. E justamente o tema dessa noite é sobre isso, né? É o amor universal. Eu sempre gosto de falar como que é estruturado, né, o roteiro da exposição doutrinária. Eu conversando com um colega, ele me sugeriu que fizesse sobre o amor fraternal, é um trabalhador lá da nossa casa, e ele ajudou a produzir o material. E eu achei muito bacana, assim, quando eu peguei o roteiro, e logo já pensei, né, já está na hora também de ele começar, né, tem que dar um pontapé inicial. Então, hoje, sendo o Dia dos Namorados, né, muitos lembraram, outros não, a gente vai falar um pouquinho sobre o amor. E esse amor que é incondicional e que não depende de qualquer relação. Ele pode ter qualquer tipo de relação, de pai para filho, de filho para pai, de colega de trabalho, de pessoas que a gente encontra na rua, pessoas que a gente cruza.
e que às vezes apenas num sorriso ela já consegue passar o amor universal para a gente. Então, esses pais que às vezes a gente pensa, né? Ai, a gente veio nessa família, né? Mas se a minha família fosse igual àquela outra lá, será que seria diferente? Será que o amor seria diferente? As provações são diferentes, mas o amor não. O amor, ele é universal, o sentimento do amor, ele é universal. As provações é que são um pouquinho diferentes, cada um com a sua, né? A gente escolhe vir nessa família. E eu ouvindo a nossa irmã aqui falando sobre o espírito de Sheila, eu lembrei de um livro que eu li há pouco tempo, que é Céu Azul, que era um espírito que já estava na espiritualidade já há um bom tempo, sendo preparado para reencarnar. E na reencarnação pregressa, ela tinha abandonado o filho. E na reencarnação que ela estava se preparando para voltar em um outro corpo físico, ela ia vir como irmã mais velha do filho que ela abandonou. E a mãe dela ia falecer muito jovem e ela ia ter que assumir a responsabilidade de cuidar do irmão mais novo. Então, quando ela falou do espírito de Sheila, eu lembrei dessa história, né? Como Deus é amoroso conosco quando a gente começa a planejar o nosso processo reencarnatório, de colocar a gente na família certa, no momento certo, com as pessoas certas, para que a gente possa crescer e que a gente possa evoluir enquanto seres humanos. E muitas vezes esse amor, ele não está restrito ali apenas ao seio familiar, né? Outro dia, uma trabalhadora da casa lá do albergue chamou para fazer uma exposição doutrinária. Eu também não conheço lá o centro espírita lá que funciona no albergue. E eu fiquei pensando, o que eu vou falar para os albergados? E essa palestra, essa exposição de hoje veio ao encontro disso, né? É o amor pelos mais marginalizados da sociedade, né? E se a gente for voltar lá no passado, há 2000 anos atrás, esse amor universal ele era praticado por Jesus e que na época não era entendido pelas pessoas. Hoje a gente tem esse entendimento, a ciência está aí, os estudos da doutrina espírita estão aí para nos esclarecer, para nos instruir. Quem eram essas pessoas que andavam com Jesus e que Jesus amava tanto? As viúvas. Hoje a gente pode comparar as viúvas com as divorciadas, por exemplo, as crianças órfãos que estão aí em vários orfanatos, as crianças que esperam a adoção. São essas crianças, são essas pessoas que Cristo quis consolar. As prostitutas, os andarilhos, as pessoas pobres, os doentes mentais e doentes físicos, os doentes da alma. Tudo isso era esse amor infinito que Jesus tinha com essas pessoas. E uma vez, eu não sei se vocês lembram daquele rapaz que entrou num sítio, Lázaro, que a polícia ficou dias procurando ele no mato. A mãe dele deu uma entrevista depois que prenderam ele. Eu acho que ele foi encontrado morto, eu não me lembro muito bem, assim, mas eu lembro muito bem da entrevista que a mãe dele deu. Ela disse, para as pessoas, ele é um assassino, mas para mim, ele é meu filho. Com certeza é um amor que não tem explicação, independente de ser bandido, de ser um andarilho, de ser uma pessoa, por exemplo, que limpa os lugares, né? As pessoas que trabalham com limpeza, que às vezes são marginalizados, pessoal que recolhe lixo, que muitas vezes a gente passa por eles e faz que não vê, é como se eles fossem os invisíveis, né? Tem um livrinho infantil chamado Os Invisíveis,
que é um livrinho que a gente trabalha na literatura nas escolas, que é uma narrativa visual, que o menino está no trânsito fazendo malabares, uma criança de uns 8, 9 anos, e ele é tratado como invisível. Até que uma criança de bom coração, ele pede para vender algo e o pai não quis comprar. E ele diz, não, compra, porque ele sorriu para mim. É um simples gesto de amor ao próximo, esse amor que é um amor universal, que nos faz sentir vivos. Outro dia eu vou contar uma história para vocês. Eu estava no meu prédio lá e tinha um rapaz recolhendo lixo. E aí ele parou, ele estava na frente da minha garagem, eu tive que parar o carro para ele poder recolher o lixo e fiquei esperando e o caminhão não veio. E ele ficou ali. E aí eu comecei a conversar com ele, tinha uns livros assim. Eu disse, tu quer levar esses livros aqui e tal? Aí ele assim, não. Aí eu comecei a conversar com ele, aí ele disse para mim que ele era da Bahia e que ele estava em Tubarão fazia pouco tempo, tinha arrumado esse emprego e que ele tinha formação, que ele tinha até NR lá em altura, operador de empilhadeira e também operador de ponte rolante, que é um profissional bem requisitado na indústria, né? Quem tem a NR desse trabalho. E aí ele disse assim para mim, ninguém conversa comigo. Ele achou até estranho de parar e conversar. As pessoas acham isso estranho. Eu não sei se vocês percebem isso, mas se tu cumprimenta uma pessoa que trabalha na faxina ou tu para conversar, a própria pessoa se sente até constrangida, que eu acredito que até as pessoas da época de Jesus, as prostitutas e tal, achavam que de repente não eram dignos, né, de ser amados. E às vezes a gente não se permite ser amado. Não é só uma questão, o fulano, o ciclano, não, somos nós mesmos, nós. Enquanto ser humano, às vezes a gente não se permite ser amado, receber um abraço, dar um abraço. Isso é um gesto de amor, né? E eu gosto muito de falar daquela passagem das viúvas, que muitos de vocês já conhecem, que é da moedinha, né? A viúva chegou na sinagoga e lá na sinagoga eles faziam tipo um ofertório e colocavam algumas oferendas dentro de um vaso cerâmico. E os fariseus e os doutores da justiça colocavam várias moedas. Então, quando colocava, caía uma atrás da outra, né? E a viúva bem tímida, porque as crianças e as mulheres ficavam para fora da sinagoga. Elas eram excluídas. E ela, na hora do ofertório, ela sai lá do fundo, na rua, se projeta dentro da sinagoga e ela coloca 2 moedinhas. E quando joga a moedinha dentro do vaso, faz barulho, faz o ruído. Então, todo mundo percebeu que ela colocou 2 moedinhas. E aí, Jesus pega e fala o seguinte: esta viúva pobre deu mais do que todos eles. Todo mundo ficou espantado com o que Jesus estava falando. Como que ela deu 2 se ela só deu 2 moedas? Como que ela deu mais? Todas as outras pessoas, Jesus respondeu, fizeram as suas ofertas dando o dinheiro que tinham sobrado. Ela, porém, na sua pobreza, deu tudo o que ela tinha para viver. Quem sabe era só aquelas 2 moedas que ela tinha para alimentar e para se alimentar, né, durante os dias. E o que a gente faz quando a gente pratica caridade? A gente dá o que sobra. Eu tenho nada no meu guarda-roupa, vou lá fazer um faxinão, eu vou doar tudo aquilo lá que eu não quero mais. Geralmente é assim que faz, né? Então, se a gente fizer uma analogia disso, a gente tem que dar tudo que a gente tem. Não tudo que a gente tem no sentido de... A gente sabe que é necessário trabalhar, ter o dinheiro, ter o sustento, ter a dignidade de poder comprar um medicamento, né? De poder alimentar os filhos, de poder ter um emprego que nos dá satisfação, que nos dá prazer, que a gente goste do que a gente faz, que a gente ama o que a gente faz. Só que muitas vezes a gente não dá o nosso tudo. E o nosso tudo não é só no sentido de dinheiro, né?
É o abraço, é o carinho, é o amor que a gente sente pelos irmãos. Isso que eu considero importante e que eu acredito que Jesus veio trazer isso pra gente, né? E tem uma outra passagem que outro dia eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa me disse assim, Karine, mas vocês espíritas, vocês não choram no velório? Aí eu disse, olha, depende da situação, né? Depende muito da situação. A gente não entende isso como um fim, né? A gente sabe que é a morte física e que a gente acredita na imortalidade da alma, mas a gente também sofre, porque a pessoa que vai, às vezes é um ente querido, é alguém que a gente ama muito. Existe o sofrimento, a gente não deixa de sofrer por causa disso, porque a gente ama aquela pessoa, mas a gente tem a certeza que aquela alma um dia, dependendo da situação, aquele espírito, um dia a gente pode voltar a encontrar, dependendo do nosso padrão vibratório, enfim. E aí eu expliquei isso. Não é que a gente não sofre, a gente sofre. E interessante é que o amor dos apóstolos por Jesus deixou eles tristes, mesmo eles sabendo que ele tinha ressuscitado, como os judeus não aceitam até hoje, mas muitos que já seguiam Cristo acreditaram na ressuscitação, né? Que é o que traz na Bíblia, né? E a gente sabe que ele se materializou através do espírito de um corpo de um andarilho. E essa história foi narrada, deixa eu só pegar a passagem bíblica que às vezes eu esqueço. Lucas 24, do 13 ao 35, que é a ceia dos Imaús, eu não sei se vocês já ouviram falar. Depois que Jesus morreu, eles ficaram muito tristes, não cita quais são os apóstolos que estavam ali, mas tinham 2 apóstolos. E eles estavam se dirigindo a uma aldeia chamada Emaús, que ficava bem próximo de Jerusalém, mais ou menos uns 11 quilômetros de Jerusalém. E no caminho, os 2 apóstolos indo para a aldeia para procurar uma hospedaria, que era a hostelagem que eles chamavam na época, eles vão no caminho tristes, eles nem conversavam um com o outro. E de repente aparece um andarilho do lado deles. E aí o andarilho vai lá e faz a pergunta para eles. Aí eles fizeram a pergunta, tá, mas Jesus pegou e perguntou para eles, materializado de andarilho. Por que vocês estão tristes? Basicamente é assim, né? Por que vocês estão tristes? Aí um deles responde o seguinte: deves ser a única pessoa em toda a cidade de Jerusalém que não sabe das terríveis coisas que ali se sucederam nesses últimos dias. Todo aquele sofrimento do Calvário, de passar por todo o processo da pena de morte, que era a crucificação, até chegar a pregar Jesus na cruz, ele passou por muita tortura. Quando a gente sabe que as torturas aí que aconteciam, por exemplo, na ditadura militar, que a gente for parar para pensar, a tortura é algo que a pessoa pede para morrer. Prefere morrer do que ter que passar por aquela dor ali. E aí vocês imaginam, além disso, ainda passar por toda a ridicularização de chamar ele de rei dos judeus, botar uma coroa de espinhos em cima da cabeça, rindo e ainda botar lá em cima da cruz, Iri, né? Iri, em aramaico quer dizer rei dos judeus. Geralmente na cruz tem, né? Iri. Então ele passou por todo esse sofrimento e eles sentiam a dor. Por que eles sentiam a dor de Jesus? Por que os apóstolos sentiram a dor de Jesus? Porque eles amavam. Quando a gente ama, a gente sente a dor do outro. Inclusive dessas pessoas menos favorecidas da nossa sociedade. Dói a gente ver uma criança sem um calçado para fazer uma educação física. Uma criança que passou o final de semana inteiro em vulnerabilidade, que chega na escola que não comeu no final de semana. Que tem que dar banho nas creches, tipo a Joana de Ângeles, né, que faz todo aquele atendimento. Tem criança daquela que passa o final de semana sem comer. E a primeira coisa que eles fazem é servir a refeição para a criança.
Isso dói. Dói por quê? Porque a gente sente amor por essas criaturas. E às vezes dói até ver uma criança vulnerável, né? No sentido assim, uma criança praticou um ato infracional, um adolescente, né, principalmente, praticou um ato infracional. Primeira coisa que a gente faz é julgar. E depois, se a gente parar para pensar, mas será que essa criança teve a oportunidade que a gente teve de ser uma criança melhor? E o ambiente que essa criança foi criada? Não era comum os pais praticarem o tráfico de drogas? Não era comum ver o pai embriagado? Será que essa criança não se criou no meio da prostituição? Não sofreu algum tipo de abuso? E aí a gente vai lá e julga. E aí eles vão lá, né, socioeducativa, para essa criança se ressocializar. É a oportunidade que a criança tem de aprender, do adolescente tem de aprender. Tem uns que não vão aprender e vão ficar assim, né, e vão passar o processo dessa vida dessa forma. Só que não vai caber a gente julgar, porque não cabe a nós, a gente vai ter que amar. Como essa mãe amou o Lázaro. É difícil? É. Porque às vezes a gente não consegue, a gente não tem essa compreensão de amor universal, de saber que a gente não vai amar só os nossos entes, a gente vai amar os nossos semelhantes. Como tem pessoas, por exemplo, que amam os animais. Uma vez uma colega de trabalho me deu eu não tenho planta porque eu não sei cuidar, ou eu afogo a planta, ou eu deixo ela secar. Então eu prefiro não ter, para não maltratar a coitadinha. E cachorro, bichos, animais eu não tenho, porque eu moro em apartamento e com 2 filhos, aí com mais cachorro e gato, aí não dá. E aí um dia ela me deu um lírio, que ela disse que era bom. Aí então tá, eu vou levar o lírio. Aí ela encheu a sala de planta e tal, me deu o lírio. Aí o lírio quase morreu. Ficou lá, eu fui para a praia, ficou 5 dias sem água. Quando eu cheguei, o lírio estava todo rengo assim para baixo. Aí eu tinha lido uma matéria que eles fizeram um experimento com uma planta, e o experimento era assim, ó, eu ia eles falaram um monte de coisas negativas para a mesma planta durante 3 meses. Todo dia a pessoa ia lá e falava um monte de desaforo para as 2 plantinhas, que eram da mesma espécie. Xingava a planta, falava palavras negativas, e a outra planta, eles conversavam. Ela conversava com a planta, falava palavras positivas. Resultado do experimento: a planta que recebeu coisas negativas morreu. E elas recebiam o mesmo nutriente, a mesma quantidade de água, a única diferença era a vibração em cima dela. E ela quase morreu. Então, assim, a gente percebe que até as plantas sentem o amor que a gente tem por eles. E os animais também. Porque dizem que quando um animal, o cachorro principalmente, gosta do dono, ele fica andando atrás do dono dentro de casa. Porque ele sente o amor. E esse amor é até para os animais. Ele serve para tudo, para os animais, para as plantas, para algo que a gente gosta de fazer. Eu sou apaixonada pela educação e apaixonada pela biblioteconomia. Amo demais isso. Amo. E isso me dá amor, porque quando a gente faz o que a gente gosta, a gente faz por amor. E isso não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague ver a alegria de uma criança sorrindo para ti porque aprendeu uma operação matemática. Olhar para uma criança, aprendeu a ler, a criança se alfabetizou. Ela se sente feliz, ela se sente amada, né? De tu olhar uma criança que foi teu aluno e dizer assim: ah, tu foi minha professora. Eu acho que quem já foi professor aqui sabe essa sensação do que é de uma criança dizer: tu foi meu professor, que o professor é algo que a gente nunca esquece. E se é um professor que ama o que faz, que ama os alunos, ele vai ser inesquecível na cabeça das crianças. E esse amor, ele vai se espalhando, ele vai contaminando o ambiente. E na ceia do Emaús foi o seguinte: Jesus se aproximou
e na hora da ceia eles sentaram todos à mesa para fazer a ceia, e o dono do estábulo serviu a comida. Todos se sentaram na mesa, os 2 apóstolos e Jesus, materializado de andarilho, repete o gesto que ele fez na Santa Ceia. Ele levanta o pão, agradece e entrega para os discípulos o pão. Quando Jesus fez esse gesto, os discípulos perceberam que era Jesus que estava ali, materializado de andarilho. Então, qual foi a figura que Jesus escolheu para materializar o amor dele pelos apóstolos? O andarilho. É aquela pessoa que a gente mais acha invisível dentro da nossa sociedade. E às vezes é triste, porque a gente está aqui para evoluir, né? E quando eu falo, eu gosto de falar para mim também, porque eu tenho 2 ouvidos, e eu preciso também evoluir. Muitas vezes a gente esquece, a gente está tão atribulado com o dia a dia, que às vezes tu nem percebe, é como se a pessoa fosse realmente invisível. A gente chega nos locais, às vezes não dá bom dia, não dá um boa tarde, não dá um tchau, não olha para a pessoa, não abraça. E isso é um gesto tão bonito, tão caridoso. E o apóstolo Paulo escreve em Coríntios 13: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa. É o sino que não faz barulho nenhum. E como um prato que retine, quer dizer, ele não produz nenhum som. Se não produz nenhum som, não tem eco. O eco não chega. O eco o que é? Tu falar, que seria a causa e depois o efeito, a ação e a reação desse retorno. Então, quando a gente direciona o amor volta pra gente. E isso é a coisa mais linda do mundo, né? Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, que eu tenha a fé capaz de mover a montanha, mas se eu não tiver amor, eu nada serei. Eu acho que esse texto ele é bem conhecido, né? Não adianta ter mediunidade, né? Ter oportunidade de vir para praticar o bem, desenvolver a mediunidade. Não adianta ter fé se eu não tenho amor pelo meu próximo, que é a máxima do cristianismo. Isso serve para qualquer doutrina que esteja relacionada ao cristão. Eu estava vendo uma matéria no Instagram do Hare Krishna, não sei se vocês já ouviram falar. Eram 2 Hare Krishna que moravam com 2 cristãos no mesmo apartamento. Era a república de estudantes. E aí eles fizeram um experimento na rua, né? Esses repórteres que vão e fazem as perguntas na rua e tal. Um videozinho bem curtinho. Aí perguntaram o que para eles era o cristão. Eles foram tão rápidos na resposta, os 2, eram 2 jovens. Cristianismo é amor, amor é universal, serve para qualquer igreja, qualquer doutrina, qualquer religião. E aí eu fiquei pensando no Buda, fiquei pensando lá no livro dos Vedas, lá do hinduísta, fiquei lembrando dos Hare Krishnas, de várias outras doutrinas que praticam o amor, que o amor é universal, independente de ser cristão ou não. O amor ele é universal, o sentimento universal é algo que vem nato da gente, né? Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, de nada valerá. Aí eu vou lá, dou meus bens tudo, mas eu estou dando aqueles bens por dar ou eu estou dando por amor? É mais ou menos nessa linha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Aqui está a importância do perdão, né? Se eu não quero que seja feito comigo, eu não vou fazer com os outros. É um clichê do cristianismo, mas que muitas vezes a gente se limita a não praticar isso, né? O amor não se alegra com a injustiça. Aí diz assim, mas eu vou amar o meu inimigo, eu vou amar o bandido.
Eu posso amar o bandido, mas eu não vou me alegrar com a injustiça, porque eu sei que é injusto o bandido ir lá, assaltar, praticar o roubo, né, levar algo, tomar algo que é meu, ou que é do outro, ou que é do meu colega, ou que é do meu parente, enfim, do meu semelhante. Eu não posso me alegrar com a injustiça, eu tenho que orar por esse irmão que também faz parte do amor, que é a caridade. A caridade está sempre associada com amor, né? E aí o Paulo está falando que todo ser evoluído ama na sua plenitude. Ainda estamos muito longe de ser plenos, né? Às vezes a gente olha as legendas, né, nas redes sociais, na plenitude, pleno, e a gente não sabe que realmente o que é ser pleno, né? Todo espírito evoluído usa o amor para retribuir o amor, e o mesmo amor para combater o ódio. Será que a gente conseguiria combater o ódio na Terra Santa, lá no faixa de Gaza? Olha quanto ódio, quanto aquela briga milenar. E Jesus foi tão claro naquele lugar que tem que praticar o amor, que é o amor que vale. E infelizmente os nossos irmãos de lá ainda não entenderam isso, né? Os grupos terroristas, principalmente os grupos de civis, guerrilhas, né? Na Colômbia, quanta gente morta, né? Na Bolívia, enfim, na África, tantos lugares que tantas pessoas sofrem por falta de amor. À medida que o amor cresce, a beleza também cresce, pois o amor é a beleza da alma. Santo Agostinho, que também foi considerado um teórico da educação, um teólogo, ele diz o seguinte, que somos um eterno aprendiz, estamos aqui na Terra para aprender. Porém, quando fizemos isso com amor, com as pessoas de forma geral, nosso aprendizado é mais rápido e nosso processo evolutivo também. Santo Agostinho não tinha codificado doutrina espírita e ele já falava isso. Ele era um monge. Então, dentro desse outro livro ali também que eu estava lendo, um espírito desencarnado, ele era um padre quando era encarnado. E ele achou que ele indo para a espiritualidade, ele ia para o céu, né? Na concepção do que é o céu e do que é o inferno, né? E na concepção do umbral e de uma colônia com um grau evolutivo maior. E ele achou que ele estava exclusivo. E ele esqueceu de praticar o amor quando ele era encarnado. E aí ele vai aprender isso lá na espiritualidade, das piores formas, né? Passou por vários umbrais, sofreu para chegar até o processo e o planejamento também do processo reencarnatório dele depois. No Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte: o amor resume a doutrina de Jesus, toda, inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso feito. Quando os primeiros hominídeos, lá do Australopiteco, o Homo habilis, até a gente chegar no Homo sapiens sapiens, que é o homem que pensa, esse instinto já era desenvolvido principalmente pelas mulheres, que são progenitoras. Muitos grupos pré-históricos, o que acontecia? Eles não tinham o instinto de coletividade, era tudo muito individual. Cada um que se cuide dos perigos e dos predadores, tanto é que a expectativa de vida de um homem, por exemplo, do Australopiteco, um hominídeo desse, era no máximo 13, 14 anos, não ia mais que isso. Mal chegava a idade da fertilidade da mulher, ela às vezes nem chegava ter o primeiro ciclo menstrual, já morria antes, por isso que os grupos eram menores, né? Só que quando essas primeiras formas hominídeos, as fêmeas principalmente, identificam na sua cria, cheiram a cria e recebem a criança, esse sentimento de amor ele começa a desenvolver no ser humano. É claro que a gente já saiu, né, graças ao bom Deus da barbárie, né? Mas ainda temos muita barbárie por falta de amor,
Em sua origem, o homem sente pena, compaixão, dor e sofrimento, e quanto mais avançado ele for, mais instruído ele for, mais depurado esse espírito fica. A gente sente a dor do outro. Quando a gente começa a sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro e ter empatia pelo outro, a gente começa a engatinhar no processo evolutivo. Quando a gente tem compaixão com o que aconteceu com o nosso vizinho, né? Agora a gente teve na rede estadual aí a morte desse moço ali, né? E todo mundo se sensibilizou, a comunidade ficou chocada, a morte daquele outro, do professor também, né? A morte do rapaz lá da Defesa Civil. Todo mundo teve compaixão com a família, todo mundo botou meus sentimentos, todo mundo conhecia, muitas pessoas conheciam, principalmente o bombeiro lá, que disse que era uma pessoa maravilhosa, e se compadeceu com a dor do outro. Isso é ser humano, isso é amar, isso é o amor universal. Não é só o amor do Dia dos Namorados, né, Laércio? Não é porque é o Dia dos Namorados que a gente vai sair amando todo mundo, né? A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Eu não posso sobrepor a minha personalidade, que é algo que está em mim, está em vocês, está em todos nós, quem é psicólogo sabe, que a gente tem muitos transtornos hoje de personalidade. Esses transtornos, muitos deles faz com que a pessoa não tenha empatia pelo próximo. Então, quando o amor, ele sobrepõe o transtorno, é óbvio, né, gente, que esses transtornos precisam ser tratados. Muitos usam medicamentos, outros usam outras formas. É a forma de depuração daquele espírito também, não estamos aqui para julgar. Mas quando a gente tem consciência de que a gente não é nenhum portador de nenhum transtorno que faz com que a gente não tenha empatia pelo outro, quando a gente percebe que a gente tem amor, a gente deixa o nosso ego, ou seja, a nossa personalidade de lado, para que a gente consiga amar o próximo. Aí Jesus diz assim também, né? Jesus viveu um amor que nós ainda não alcançamos. O amor que eu dedico ao outro, muitas vezes, é o amor a mim mesmo. Ama-te a ti mesmo como ao teu próximo. E o Evangelho segundo o Espiritismo trata isso muito bem, inclusive no Livro dos Espíritos tem várias perguntas que também fala desse amor, da caridade, de como é a espiritualidade, porque os nossos irmãozinhos desencarnados, os seres de luz, os espíritos mais evoluídos, os mais depurados, inclusive os angelicais, eles estão nos protegendo pelo amor, sempre pelo amor. Quando um espírito de luz intui para uma exposição, intui para um atendimento fraterno, intui para um passe, ele está fazendo isso por amor, sempre por amor. Essa é a máxima do cristianismo. Eu preciso ver o outro com os olhos da alma, como diz Saint-Exupéry, eu acho que é assim que se pronuncia em inglês. É o autor do Pequeno Príncipe, do livro infantil. Olha que profundo que o amor ele está em qualquer literatura. Ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele está no Livro dos Espíritos, ele está no céu e no inferno, ele está em todas as literaturas. Aqui eu citei Santo Agostinho, católico, né, apostólico romano. Eu citei um autor francês que não sabe nada de espiritualidade, talvez não soubesse nada de espiritualidade, mas ele fala de amor. Ele fala de amor, como Jesus. Então, olha só que profundo. É preciso ver o outro com os olhos da alma. É preciso ver o outro com os olhos da alma, porque os nossos olhos físicos vai ver o nosso colega ali de camiseta preta, de tênis cinza, né, com as pulseiras. Eu estou te vendo dessa forma, de barba, metade branca, metade castanho, cabelo cortado baixinho. É assim que eu vou estar vendo. Mas se eu enxergar ele como meu irmão,
eu não vou enxergar a aparência física dele, eu vou enxergar o olhar dele, como ele se posiciona comigo. Quando eu cheguei aqui, né, Laércio, um abraço fraternal do Laércio, da dona Elza, dos trabalhadores que estavam aqui. É enxergar o outro com alma, que é o que os nossos irmãos daqui, trabalhadores dessa casa, e eu acredito que de várias casas espíritas também. Paulo, em Coríntios 13, diz o seguinte: dá o que tens e do que és, em benefício do outro. Dás o que tens, então eu posso dar dinheiro, roupa, de repente esmola, uma cesta básica, algo assim, como a gente fez para o Rio Grande do Sul, doamos materiais. Esse movimento foi lindíssimo, de compaixão, de amor ao próximo, de enviar mantimentos, inclusive policiais, aquele pessoal da Jágua ali que foi, dos Jágua Boys, né, esses surfistas, o movimento todo na rede social é um movimento de compaixão provocado pelo amor, em benefício dos outros. E dá também o que tu és, que é o exemplo, Quando eu falo tu, eu estou me referindo a todos nós. É um vício de linguagem meu, de falar tu, mas é nesse sentido, é nós todos estamos no mesmo barco, todo mundo aqui está aqui para evoluir, então eu posso dar um pouquinho de mim também, um abraço, um sorriso, um falar bem, quando alguém te perguntar alguma coisa sobre alguém, não fazer a fofoca, não denegrir a imagem da pessoa, por mais que não goste da pessoa. Isso é perdão, isso é compaixão com o outro, isso é se colocar no lugar do outro. E se os outros não te compreendem, auxilia-os mesmo assim. Paulo de Tarso não entendia sobre a filosofia de Jesus, ele não entendia o que Jesus estava falando, porque ele estava sendo preparado para ser juiz, ele estava lá no patamar mais elevado da pirâmide social. E ele fez o que fez, apedrejou Estevão, fez aquilo tudo, e no fim Abigail morreu, ele precisou haver a morte da amada Abigail para ele se converter ao cristianismo, até ele escrever isso. Olha que Paulo, depois de tudo que aconteceu, ele ainda fala: se os outros não te compreendem, auxilia-o mesmo assim, que foi o que Abigail tentou fazer com ele, tentou auxiliar para ele enxergar que existia esse amor universal. E se te perseguem ou te caluniam, continua fazendo o melhor em benefício deles. É difícil, né? Porque ele foi um caluniador de Estevão e de Jesus. Só que nunca é tarde para despertar esse amor, como aconteceu com Paulo, né? E o Paulo foi um dos principais propagadores da doutrina cristã. Só que aí quem é o primeiro Papa, né, considerado quando é decretado que o Império Romano assume como religião oficial do Império Romano, que não era mais o judaísmo, era o cristianismo, quem é o primeiro Papa? Pedro, que negou 3 vezes Cristo no espelho, como diz a música lá do Raul Seixas. Quem foi escolhido? Pedro. É justo? Não. Eu escolheria Paulo, com certeza. Mas qual foi o intuito ali? Até hoje a gente não sabe, mas se deduz o porquê, né? Pela figura paterna, né? E o Paulo de Tarso, ele era muito além do tempo dele, da concepção dele. Eles não tinham essa noção ainda. Por que eu vou colocar uma pessoa que questiona, uma pessoa que batia de frente com o Império Romano, vamos se dizer assim? Para que nós vamos eleger ou colocar essa pessoa como sumo sacerdote? Tem uns adolescentes que falam, né, o supra-sumo, né? Tem às vezes, meu coleguinha da sala é o supra-sumo. Eu escuto muito eles falando, né? O supra-sumo, né? Que é o supremo. Se te repelem, que tem pessoas que ignoram a gente,
faz de conta que a gente não existe. Um exemplo bem comum, eu gosto de trazer esses exemplos do dia a dia para a gente parar um pouquinho para refletir. Um dia eu fui numa loja comprar um sapato e eu não gosto de comprar sapato. Eu não gosto de comprar, eu não gosto de consumir, eu sou bem consciente no consumo. E eu entrei na loja de chinelo, de bermuda e camiseta, tudo descabelada. Do jeito que eu estava em casa, eu fui. Nem me atenderam, me ignoraram. E eu tinha o dinheirinho para comprar. E eu tinha à vista, eu tinha dinheiro, coisa que ninguém tem hoje, né? Tudo em parcela, no cartão, não sei o quê. E eu tinha o dinheiro, e eu fiquei muito chateada com aquilo ali. Aí eu disse assim, nunca mais eu boto meu pé nessa loja, né? Tipo aquele bem feito, né? Nunca mais eu boto ali, bem feito para a vendedora, deixou de vender para mim. Depois eu mudei de ideia, eu disse, tá, mas peraí, eu tô lá no espiritismo, aprendendo, estudando, indo todo domingo para lá, como que eu vou fazer uma coisa dessa? Eu vou voltar lá na loja. Aí já não era mais a mesma vendedora, já era outra vendedora que me atendeu. Mas assim, o que eu posso fazer? Se a pessoa me tratou mal, o problema é dela. O Divaldo Franco diz, né? Se o outro não ama, o problema é dele. Agora, o problema é quando você não ama, que aí o problema está em você. É o que ele fala, e ele fala isso rindo, né? O Divaldo, ele tem uma ironia, assim, muito interessante, que é uma ironia que faz a gente refletir. E se a gente parar para pensar, é verdade. Se o outro não ama, o problema é dele. Pior é se eu não amar. Porque ele sabe o que ele está fazendo ou não sabe, né? Tem consciência ou não tem. Mas a gente tem a obrigação, enquanto espíritas, de ter essa percepção. Que aí é problema dele. Se ele não quer evoluir, o problema é dele, não é meu. Nem por isso eu vou deixar de amá-lo, né? E assim que o amor começa, onde o amor se faz presente, aí está Deus. Onde o amor se faz presente, aí está Deus. E o amor, ele se faz presente em tudo. Eu gosto de pegar essa historinha do cachorrinho, que é muito característico, assim. Tem pessoas que têm um amor ao animal de estimação. Claro, a gente não pode subestimar o ser humano também, ou achar que um é mais importante do que o outro, enfim, né? Os animais ainda estão no processo evolutivo, como nós também. A gente já já tivemos na situação de animais, de planta, de minerais, e a gente conseguiu dar um passinho a mais na frente, né? Mas como o amor, ele é bonito, como se manifesta nas pessoas o amor. E o amor, às vezes, ele é julgado. Tem pessoas que julgam o amor. Às vezes tu ama tanto uma pessoa, tanto, e é um amor tão sincero que às vezes quem vê de fora vai estar confundindo as coisas. Como, é o amor, porque as pessoas confundem o amor de namorados, né? Hoje, dia dos namorados, o amor de namorados. E por que um homem, né, o gênero masculino lá, não pode amar uma mulher? Ou por que homem com homem não pode amar? Por que mulher com mulher não pode amar? Nesse sentido. Ou amizade de um homem com uma mulher, por exemplo. Por que as pessoas julgam tanto? Tu pode amar, independente de ser casado, de ser solteiro, de ser divorciado. Eu acho que esse amor, ele é possível. E eu brinco muito. A maioria dos meus amigos são homens. Sempre foi assim, desde criança. Aí eu brinco, né? Eu devo ter sido homem também, né? Porque eu sempre gostei de andar no meio dos meninos, sempre envolvida no meio dos meninos. Eu gostava das brincadeiras que os meninos faziam. Eu gostava de brincar de carrinho. E esse amor, ele pode ser manifestado através de uma amizade. E que não precisa ser julgado, porque é esse amor universal que a gente tanto fala e que Jesus tanto trouxe para a gente. E que o Evangelho segundo o Espiritismo, e que Allan Kardec muito bem codificou o Evangelho, né? Ele destrinchou ali o Evangelho. Eu fui muito tempo católica e eu cheguei ao Espiritismo por meio da literatura espírita. Eu lia muito.
E gostava muito, muito. Aí eu alternava. Eu ia uma semana à missa, uma semana no centro. Eu ia sempre lá no Consolador, lá em Oficinas. Ia numa semana e na outra semana eu não ia. Enfim, e aí eu gostava muito disso. E eu achava assim, eu não tinha noção do que era a codificação do Evangelho segundo a codificação do Allan Kardec e o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque no catolicismo a gente estuda o Antigo e o Novo Testamento. O foco maior não é só o Novo Testamento, né? Que seria os evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João. Nós estudávamos a questão dos profetas, só que assim, não adianta estudar, isso vale para qualquer igreja, estudar o texto sem o contexto. Ela fica perdida, a informação se perde, porque no Evangelho segundo o Espiritismo te dá uma explicação plausível de como que era. Como que a gente deve refletir sobre o Evangelho? Porque muitas coisas nem estão expostas, que foram escritas principalmente por Marcos, que foi o cara que realmente conviveu com Jesus. A mãe de Marcos era muito amiga de Jesus e ela cedia a taberna, que era como se fosse um porão, assim. No Oriente Médio é muito comum as casas terem a casa em cima e eles faziam tipo como se fosse um buraco que tinha acesso a essa taberna, que eram tabernas. No Paquistão, no Afeganistão é muito comum. Lembra que o Bin Laden se escondeu numa dessas cavernas aí até os americanos acharem ele? Eles escondiam. Em Marcos foi o único evangelista que conviveu com Jesus. Porque, por exemplo, o Evangelho de Mateus ele foi escrito 40 anos depois da morte de Jesus, baseado no Evangelho de Marcos. Então muita coisa se perdeu aí e muitos mistérios ainda estão para ser desvendados. Então o que a gente tem hoje de Evangelho é um recorte. Só que no Evangelho segundo o Espiritismo ele vem de uma forma que nos faz refletir sobre esse amor de Jesus, que é impressionante. A gente começa a se apaixonar, né, pela leitura e pelo o que Jesus falava nos evangelhos. E para concluir, e onde Deus está, nada falta para que sejas feliz. Se eu amo, se eu me sinto amada, se nós amamos, nos sentimos amados, com certeza seremos felizes. Falo com certeza, porque o que tem de material falando de felicidade, livro de autoajuda, livro de psicologia, livro disso, livro daquilo, falando da felicidade, e o que a gente veio fazer nesse mundo? Buscar a felicidade. Deus não quer ninguém triste, Deus quer todo mundo feliz, mas para isso a gente tem que fazer a nossa parte, que é nos amar e amar o próximo. Que a gente possa refletir sobre o amor, que a gente consiga sair daqui hoje, levar um pouquinho do que a gente ouviu, do que eu mesma ouvi, né, com os meus 2 ouvidos, e que a gente possa melhorar mais e amar mais o nosso próximo. Que assim seja. Agradecemos a Karine, né, por esta mensagem, um tema sempre presente, sempre atual, sempre importante, sempre necessário quando falamos do amor. Né? O amor que liberta, o amor que felicita, o amor que acalma, o amor que une, o amor que ajuda, que auxilia, que liberta das amarras que ainda se fazem presentes como obstáculos à nossa felicidade. Que possamos então estar alimentados com esta mensagem, que é a síntese da missão de Jesus, quando ele veio nos dizer: amar ao Pai sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino de amor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa por caridade as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair nas tentações do mundo. Livra-nos, Pai, de todos os males, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, nós pedimos a permissão à espiritualidade para darmos por finalizada a exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja. Graças a Deus. Passaremos a seguir aos trabalhos de paz, nos mantendo em silêncio.